Seria algo que já existe no sistema jurídico. Vamos lá. Especificamente, no caso desse julgamento do OMC, analisando o complexo de licenças compulsórias existentes na legislação americana, o Penel apontou que, numa análise dos 3 passos, diz ele, quando chega ao 3 passos, no 3º passo, se verifica uma perda de receita significativa do titular do direito autoral, a lei deve garantir a ele algum tipo de compensação, por exemplo, um sistema de licença compulsória. Assim, isso que é bem mais do que um obter dicta, isso é, na verdade, um guia em relação ao que se pode fazer, coloca que, embora, naqueles casos, que não o anexo da Convenção de Berna, em que se tenha uma licença compulsória sujeita à regra de 3 passos, assim haveria um princípio de legitimação, que é o pagamento. Então, temos aí 2 categorias, as limitações, que são exceções, a aplicação da exclusiva como um todo, e as licenças, em que não é uma exceção, mas é um tipo específico de aplicação de exclusiva, em que se garante o fructus, embora se retire o poder de proibir, em relação, especificamente, aos atos cobertos pela licença. Né? Existe montanhas de licenças compulsórias dos Estados Unidos. Eu, para não ficar perdendo tempo em ler todo o livro 17 do Código dos Estados Unidos, eu procurei na cola de todos nós, que é o Wikipedia, está lá o número de licenças compulsórias. Né? E está aí, licenças compulsórias para obras musicais não dramáticas, para divulgação através de rádio e televisão, retransmissão por sistema de cabo e assim por diante. Então, a lei americana, impavidamente, ela continua prevendo um número de licenças compulsórias. Mais alguma coisa, quer dizer, existe um sistema pelo qual há um tribunal de quase arbitral, ou para-arbitral, em que se discute o ponto central de toda licença compulsória de quanto vai pagar, como vai pagar, né, qual é a razoabilidade do pagamento. O sistema está funcionando há muito tempo e demonstra não só a viabilidade da licença compulsória na prática, como em face do direito internacional. Vamos lá? Também temos, aí, me referindo à lei canadense, está lá o artigo 77, né, o caso específico das obras órfãs, em que se prevê também, até hoje, pacificamente, a licença compulsória em meios de se estipular o pagamento. E, vamos adiante. Outros países também, eu não fui procurar há muito tempo, mas a Índia, no artigo 31 e 32 da sua lei local, prevê também a licença compulsória, sendo que a do artigo 31 se funda no anexo de Berna e o artigo 32 se funda no artigo 11.2 de Berna. Né? Então, não estamos falando de nenhum animal, nenhum ornitorrinco. É um cachorrinho de estimação que tem em toda a parte. Né? Não, embora não houvesse no direito brasileiro, não havia porque ninguém tinha pensado na coisa, porque é um animal absolutamente doméstico. Vamos lá. A proposta que foi trazida ao debate, eu vou começar a discutir. Primeiro, enfim, do lado de cá está a proposta tal como está formulada hoje, do lado de cá, em amarelo normalmente, foi a proposta que me coube redigir em janeiro desse ano. Né? Então, a primeira coisa é quem deve conceder licença. Né? Depois nós vamos à legitimidade especificamente. Né? Diz a proposta atual do Ministério da Cultura,
Qualquer interessado, desde que legitimado, poderá requerer ao IBDA, nos termos requeridos no regulamento, uma licença não exclusiva e não voluntária para, aí diz, os direitos para os quais se pode aplicar licença. Traduzir, reproduzir, distribuir, editar, expor obras literárias, artísticas ou científicas, desde que a licença tenha necessariamente os interesses da ciência, da cultura, da educação ou do acesso da informação, nos seguintes casos. A proposta que me foi dado fazer em janeiro, eu didaticamente apontava que não é só o privado, mas também os entes públicos, por sua iniciativa, teriam esse poder de pedir à União, né? Eu não me referi ao IBDA, mas à União, a licença não voluntária. O que eu, um pouco mais explicitamente falava, apontava para a radicação constitucional deste direito, do direito de acesso, o direito fundamental de acesso à informação, como elemento fundamental, um elemento essencial de dar a razão e o norte desse tipo de licença. Vamos lá. Quais são os tipos de licença possíveis? O projeto presente fala em 3 tipos de licença. Na minha proposta anterior, eu falo em 5 tipos de licença. Vamos lá ver. O primeiro delas é de falta de acesso. Quando, já dada a obra ao conhecimento público há mais de 5 anos, não estiver acessível quantidade suficiente para satisfazer necessidades do público. Vale dizer, acabou a edição, todo mundo precisa de ter acesso. O editor, o titular dos direitos, o autor, quem quer que seja, então, está bloqueando o acesso. E já vimos que o direito de acesso aos produtos da criação intelectual é um direito que me afigura ser fundamental. A minha proposta era um pouquinho diferente. Quando já dada a conhecimento público, não importa o tempo, não estiver satisfatoriamente acessível às necessidades imprescindíveis da ciência, cultura, formação da pessoa, ou do direito fundamental de acesso, inclusive obras esgotadas ou cuja divulgação tenha cessado há mais de 2 anos, ou não exploradas em língua nacional. Eu dou um pouquinho mais de exemplos eu dava um pouquinho mais de exemplos do que a atual redação. Eu gostaria muito de enfatizar a formação da pessoa, que é um requisito importante. O segundo tipo é a negativa de acesso, quando os titulares recusaram quando foram criados obstáculos não razoáveis à exploração da obra. Aqui eu fazia uma proposta diversa. Eu dava ao autor o direito de recusar-se. Só a terceiros titulares é que esse direito de recusar-se seria negado. Eu, por mais que não seja seduzido pela ideia de direitos morais, eu acho que se deve dar ao autor o direito de recusar-se. E nisso é um ponto que eu, seguramente, não acredito que a redação nova seja compatível com o direito. Ali eu falo, recusar ou dificultarem irrazoavelmente, em detrimento, abusivo, etc., etc. Aí vem a ser, entre outras coisas, o famoso direito em face dos sucessores. Por isso que eu excluo o autor e coloco terceiros, em particular os sucessores. A propósito, para quem tem curiosidade, o interessantíssima monografia da Vanusa, da Fundação Roberto Marinho, acabou de ser publicada na semana passada na revista eletrônica do IBPI. Vocês procuram lá a revista eletrônica do IBPI, vai aparecer um artigo interessantíssimo sobre exatamente isso, o conflito da